Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 13. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E o texto da nossa pregação, versículo 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Por favor, deixem abertas suas Bíblias nessa parte da Sagrada Escritura. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus ele era muito prático em suas palavras, no modo como ele ensinava a palavra de Deus aos seus ouvintes. Jesus ele usou muitas figuras de linguagem para transferir e para fixar seu ensino na mente dos seus ouvintes. O Senhor ele ilustrava a doutrina que ele queria ensinar aos seus ouvintes usando elementos da criação, situações da vida, do dia a dia do homem do campo e das pessoas daquela época. Ele não falava uma linguagem estranha, distante do cotidiano das pessoas. E o Senhor Jesus, como nós sabemos, ele usou muitas parábolas, que são histórias com um ensino dentro. E a passagem que nós lemos no versículo de número 13 é um exemplo desse tipo de linguagem ilustrativa de Jesus. E nós podemos dizer que ela é quase uma parábola. É um tipo de figura de linguagem que serve para o objetivo de Jesus de nos ensinar o Evangelho, a verdade do Evangelho, de nos ensinar a verdade acerca de nós como discípulos dele. E Jesus, usando um tipo de ilustração, pegando um elemento que é muito conhecido de nós e dos discípulos dele, ele disse: vocês são o sal da terra. E o que Jesus ele quer nos ensinar com essa ilustração, dizendo que nós, discípulos dele, somos o sal da terra? Ouçam a palavra do Senhor Jesus para nós nesta noite. Essa palavra tem por base a passagem que nós lemos no versículo número 13. E Jesus ele quer nos falar a seguinte mensagem: testemunhe de Cristo em meio ao mundo corrompido, pois vocês são o sal da terra. Testemunhem de Cristo em meio a um mundo corrompido, pois vocês são o sal da terra. Jesus ele disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. E essas palavras, elas estavam dentro e estão dentro do grande sermão do monte, o sermão onde Jesus Cristo ele abre o seu ministério terreno. Nós vemos isso no capítulo 5, versículo 1, quando Mateus ele registra dizendo o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte
e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí vem as bem-aventuranças que nós lemos, e chega no versículo 13, a declaração de Jesus sobre os seus discípulos, dizendo, vós sois o sal da terra. Estava no meio da multidão, mas essa palavra ela foi direcionada não à multidão, mas primeiramente aos discípulos que se chegaram a Jesus. Todos estavam ouvindo o que Jesus ele disse aos seus discípulos, mas a palavra era para os discípulos de Jesus. Eles são o sal da terra. O sal é um elemento muito bem conhecido por nós. Nós usamos o sal na nossa vida diária, constantemente. O sal, ele dá gosto à nossa comida. E eu pergunto a vocês, crianças, não é gostosa uma comida com sal? Uma delícia. Vocês sabem logo quando a comida ela está meio insossa, e os maridos também são muito chatos muitas vezes quando notam que a comida está sem sal. Perguntam logo à sua esposa, essa comida está sem sal, faltou sal na cozinha, foi? O sal ele dá um sabor especial à comida. A gente sente a presença do sal. E também o sal ele é um antisséptico. O sal ele nos preserva de corrupção. Ele enxuga a água de onde nós colocamos ele, tirando assim o ambiente necessário para as bactérias poderem proliferar. E por isso que você nota a carne seca ou carne de charque lá no Nordeste, que ela não fica dentro da geladeira nos mercados, mas ela fica fora da geladeira dos mercados, do frigorífico. E quando nós comemos a carne seca, nós podemos sentir um sabor de sal muito forte nessa carne. Por que ela não fica podre? Por causa do sal. O sal preserva, não deixando que aquela carne possa se corromper, ficar podre. Assim, veja como as pessoas, quando ouviram Jesus falando, vocês são o sal da terra, as pessoas elas puderam identificar aquilo que Jesus estava falando de modo muito prático. Todo mundo sabe o valor do sal, ele dá gosto, ele preserva. Os discípulos são o sal da terra. Assim como o sal ele tem elementos químicos que dão sabor, assim como o sal tem elementos químicos que freiam a corrupção, da mesma forma os discípulos de Jesus eles devem exercer uma influência espiritual, uma influência moral na terra, de modo que essa influência ela possa ser sentida, possa ser notada, possa ter de fato resultados visíveis. Exercer uma influência espiritual e moral onde Deus nos coloca. E notem que essa influência, do tipo da influência do sal, ela deve ser constante, não de vez em quando, uma vez sim, outra vez não. Pois notem que Jesus ele disse, vós sois. O verbo ele está no presente indicativo, é algo agora. É algo que não deixa de ser, porque o verbo é ser, vós sois, o que é, vós sois. Assim, meus amados irmãos, devemos ser o que somos, como discípulos de Jesus, todo o tempo e sempre, influenciando a sociedade com o testemunho de Cristo, sendo instrumentos do Espírito de Cristo que age em nós pela obra da sua graça e da sua salvação,
testemunhando Cristo onde Deus nos coloca, para que por nosso intermédio Jesus Cristo ele esteja influenciando a sociedade onde nós vivemos, seja a primeira sociedade onde nós vivemos, que é a nossa família, seja na escola, seja no trabalho, seja no nosso bairro, que Jesus ele esteja nos usando para frear a corrupção espiritual e a corrupção moral que de fato inunda o nosso mundo, e nós como igreja estamos imersos nessa corrupção espiritual e moral. Vós sois o sal da terra. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo ele batizou a igreja com o Espírito Santo lá em Pentecostes, ele disse: vocês seriam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Jesus ele nos deu o Espírito para que nós pudéssemos assim viver essa salinidade santa, de modo potencialmente maior. Mas os discípulos eles já estavam sabendo, logo no início do seu ministério, Jesus tinha formado já parte do seu grupo de discípulos. Ele estava deixando muito claro a eles a sua constituição, que era todo o Sermão do Monte, dizendo aquilo que eles eram como discípulos de Jesus. Nós podemos ter a certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que quando a igreja cristã ela entende isso que ela é, quando cada discípulo de Cristo, do mais novo até o mais velho, ele entende o que ele é, coisas acontecerão em nossas famílias, coisas acontecerão em nossa sociedade. O fracasso da igreja em nossos dias parte, é claro, daquilo que nós testemunhamos de mal, seja espiritualmente falando, seja moralmente falando, dentro de nossa sociedade, tem muito a ver com a vida da própria igreja, a vida de cada cristão que não tem desempenhado o seu ministério como sal. Porque onde a doutrina cristã é vivida pelos cristãos, nós podemos notar a influência dessa doutrina, até mesmo no mundo inimigo de Deus, freando o mal, os padrões de moralidade de uma sociedade. Agora, o Senhor Jesus, ele, depois de declarar que os discípulos eles eram sal da terra, dizer o que eles são, Jesus agora ele vai fazer uma advertência aos seus discípulos. Note que ele diz: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal que nós usamos hoje é diferente do sal que Jesus usava no tempo dele. O sal que nós usamos hoje é cloreto de sódio. Ele é um composto estável. Ele não, a sua substância não possui impurezas e por isso dificilmente ele vai perder o sabor. Mas o sal mais usado no tempo de Jesus, ele podia perder o sabor facilmente. Por quê? Porque era o sal daquela região, ele era da região da Palestina, ele vinha das águas ou das rochas do Mar Morto. E quem estudou um pouco de geografia
vai saber o que eu estou dizendo, porque o Mar Morto é o lugar mais salgado que você pode imaginar na terra, aquele lago que tem lá em Israel. Então se pegava a água lá dos charcos e das lagoas do Mar Morto, fervia-se a água e assim se retirava dessa fervura o sal. Mas esse sal ele não era puro, tão puro. Esse sal ele vinha com algumas substâncias que nessa mistura podia tirar o sabor dele. Então o sal ele ficaria insosso. O texto diz insípido. Ele ficaria sem sabor, ele ficaria sem gosto, ou até mesmo ele teria um gosto meio azedo, meio alcalino, como um sabão. Quando você come, está com gosto de sabão, isso é um gosto alcalino. Então Jesus ele sabe o que está falando, e as pessoas que estão ouvindo sabem o que Jesus está falando. Sal só tem valor se ele dá gosto. Se o sal ele não tem gosto, para que serve o sal? Jesus ele diz: para ser lançado fora e pisado pelos homens. Notem, meus amados irmãos, que Jesus ele está dizendo que um sal sem gosto ele não serve nem mesmo para ser adubo, porque nós sabemos que o esterco ele serve pelo menos para tornar a terra mais fértil. Mas o sal sem gosto não. A pergunta e a afirmação de Jesus é para que os discípulos dele fiquem alertas. É para que nós possamos pensar no nosso chamado cristão, naquilo que nós somos. Porque como o sal insípido, para nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens, da mesma forma, discípulos que são sal da terra e por causa da sua mistura, por causa da sua inconsequência na fé e na doutrina, perdesse as propriedades que fazem eles serem distintos do mundo, diferentes do mundo. E quando eu falo diferentes do mundo, eu não estou dizendo só em um tipo de roupa, em certos tipos de costumes, não é em referência somente a isso, mas distintos no mundo, a começar com os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas atitudes para com Deus e para com o nosso próximo, as nossas ações para com Cristo Jesus, o nosso Salvador e Mestre, o ensino dele. Para que serve sal sem sabor? Serve para nada, serve para ser humilhado, pisado pelos homens. Lembre-se de Israel. Israel perdeu o sentido do povo de Deus. Israel estava naquele momento ali sendo humilhado, pisado por Roma, porque estava desviada da fé. A igreja estava desviada da fé. De que valia tudo aquilo que os fariseus, os mestres de Israel sabiam, se a vida deles não estava sendo condizente até aos seus próprios ensinos, que eram bons e não mais em si? Nada. Jesus ele quer deixar muito claro aos seus discípulos, logo no início do ministério dele: vocês são sal. E cuidado, porque se o sal se torna sem gosto, para nada serve, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Notem como é sério o chamado nosso, o seu chamado, o meu chamado como cristão. Note como nós não podemos brincar de sermos cristãos, fazer de conta que somos discípulos. O
cristianismo hoje é um cristianismo de faz de conta. Ser crente hoje parece que é a mesma coisa de fazer. Tem gente que joga bola muito mais sério do que ser crente. Tem muito mais compromisso com o seu time de futebol do que com o próprio Cristo. Tem muito mais compromisso com o seu partido político do que com o próprio Cristo. Tem muito mais compromisso com qualquer outra coisa consigo mesmo que o próprio Cristo. O sabor de sua vida não é ser sal. O cristianismo hoje é tão insípido, tão sem sabor, que nós podemos ver e notar em nossas vidas, perto dela, e em nossa sociedade, como o mundo está corrompido ao nosso redor. Hoje, um cristão chegando em algum lugar não significa nada. E o pior, o comportamento de muitos cristãos é algo tão terrível. O nosso chamado é muito sério. Muito sério mesmo. Concluindo, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos lembra o que nós somos. Jesus, Ele não está falando aos seus discípulos dizendo, talvez vocês são sal. Não. Da mesma forma, Ele não nos fala hoje, nessa pregação, que talvez vocês são sal. Jesus, Ele chama-nos aqui para lembrar o que somos. Você é sal da terra. Cada um de nós aqui, do mais pequeno até o maior, do mais novo até o mais velho, você é discípulo de Jesus, e Jesus diz isso, o que você é. E Ele nos alerta para nós não brincarmos de sermos crentes, não vivendo aquilo que nós somos. Não vivendo aquilo que nós somos. Dessa forma, Jesus nos chama a desempenharmos a nossa vocação. E por isso, seja o que Jesus diz a você o que você é. Você é sal da terra. Pare para pensar como durante a sua vida, começar a sua vida particular, fazendo o seu autoexame. Pensando que se no seu pensamento, no seu coração, na sua conduta, se o seu sabor é salgado, se as suas palavras são temperadas com sal. Pare para pensar, é você que tem que pensar nisso, não sou eu que tenho que pensar isso por você. É para você, discípula de Jesus. Entenda que essa palavra ela foi dita aos discípulos em meio a uma multidão. Então notem, Jesus faz de propósito isso. É claro que essa multidão fazia parte da igreja, mas era o povão. Jesus queria que o povão ouvisse o que ele estava dizendo acerca dos seus discípulos. E Jesus quer que nós ouçamos isso da mesma forma, porque vejam bem, meus irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não estão acostumadas a ler a Bíblia. Elas não conhecem o Evangelho como você conhece. Mas elas leem você. Cada um de nós somos como livros diante das pessoas. As pessoas estão olhando para nós. Elas leem você. O mundo lê a sua vida. Ele lê aquilo que você faz.
O mundo está olhando para você. Ele não tira o olho de você. E por incrível que pareça, apesar do mundo não conhecer o Evangelho como nós conhecemos, o mundo pelo menos conhece que alguém que se diz cristão deve viver conforme o ensino de Cristo. E o mundo espera e cobra, e não somente isso, mas necessita que eu e você sejamos sal da terra. Assim, o Espírito Santo de Cristo, ele quer usar você e usar a mim, usar a nós para levar ao mundo o sabor do Senhor, frear a corrupção espiritual e moral da nossa sociedade, mostrar e salvar pessoas da perdição usando você, mostrando o poder salvador do Senhor. E isso só pode, o poder do Senhor se mostra de modo muito claro, concreto, e de modo muito bem percebido como o sabor do sal, através de nossas vidas. Então eu pergunto, que tipo de sal você tem sido no local onde Deus tem colocado você? Sua influência no seu lar, sua influência para os seus filhos, sua influência para o seu marido, para a sua esposa, sua influência na escola, na sua turma, sua influência no seu trabalho, sua influência no seu time de futebol, sua influência nas suas conversas com as suas colegas. Que tipo de sal você tem sido? Um sal com sabor ou um sal insípido, sem sabor? Um sal que de fato tem razão de ser, que faz a diferença? Ou um sal que não presta para nada a não ser para ser pisado pelos homens? A influência do sal é algo bem silencioso, mas é algo eficiente. A influência do sal chega até a ser invisível. E quando você bota o sal lá, no arroz, no feijão, você não vê os grãos do sal, mas você sente a ação invisível do sal. A nossa ação, Jesus ele fala como sal, deve ser nesse testemunho silente muitas vezes, de comportamento que não precisa ficar dizendo a todo mundo: eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso na igreja, etc. Que isso não faz nada muitas vezes, pelo contrário, até estraga muitas vezes. Mas é a sua ação silente, vivendo como servo e serva de Cristo, discípulo e discípula dele no seu dia a dia. Vós sois o sal da terra. Se até agora você nota em sua vida uma necessidade de aumentar o sabor salgado, ou até mesmo você possa reconhecer que mesmo há tanto tempo dentro da igreja você não se comportou como um discípulo ou discípula de Jesus, testemunhando de Cristo, sendo aquilo que você é em Cristo Jesus, você se arrependa dos seus pecados. E apesar do sal, em termos químicos, depois que ele perdeu o sabor, não tem condição de você fazê-lo voltar a ser salgado, o Senhor Jesus, pelo Espírito e pela palavra, tem poder de renovar você.
Tem poder o Espírito do Senhor e da palavra para que você, que não tem vivido uma vida como o sal da terra, possa sim ser rica e rico em sabor cristão. O Espírito de Jesus está nos falando pela palavra. O Espírito de Jesus nos fala pela pregação. E por isso é só orar e usar os meios da graça de Deus que vai manter você como um sal com muito sabor. Porque Jesus tem esse poder de nos renovar. Por isso peça a graça de Deus, para que cada vez mais você seja mais e mais salgado e salgada, para que o seu testemunho seja tão salgado quanto o evangelho da graça é doce. Para que a corrupção espiritual e moral que há no mundo seja freada e que Cristo ele seja provado por aqueles a quem Deus ama e chama. Que seja esse seu desejo, meu irmão, minha irmã, e que o alvo de sua vida como cristão e cristã seja este: testemunhar Cristo no meio de um mundo corrupto e que se corrompe, pois o Senhor Ele fez você ser sal da terra. Assim seja, confiado na graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Seja aquilo que você é, sal da terra. Amém.